Qual voz você tem ouvido? Que bom te ver aqui, celebrando a Deus, firme no Senhor, em mais uma ceia. Porque muita gente que um dia esteve aqui sentado e participou da ceia, pode hoje não estar. Quantas pessoas que já estiveram sentadas neste banco e não perdiam uma ceia, e não perdiam um culto, e hoje não estão. Quantas pessoas que vieram aqui, aceitaram a Cristo como Salvador, e não estão aqui. Se tivessem aqui, esse lugar não caberia. Esse lugar não caberia, acho que 1% talvez, nem 10% caberia. Por que é que essas pessoas, então, não estão aqui? Por que é que essas pessoas não estão firmes? Por que é que num culto importante como Santa Ceia, um membro da igreja não vem? Por que é que as pessoas levam as coisas de Deus de qualquer maneira, com irresponsabilidade, com compromisso abaixo da média? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, eu não vou falar de mim, mas a minha mãe foi um grande exemplo dentro da minha casa. Minha mãe podia estar no aniversário, na festa, no ano novo, no Natal, no que fosse. A Sandra está aqui, ela pegava a bolsinha dela, onde é que só vai, mãe? Nem ficou pronto o bolo. Eu vou para a igreja. Eu tenho que ir embora porque eu vou para a igreja. E ela deixava todo mundo. Aniversário dos meus filhos, mas não comemos bolo ainda. Não, mas já deu a hora de eu ir para a igreja, senão eu vou atrasar. E lá ia ela para a igreja firme com o Senhor. Por que será que muitas vezes nós não colocamos em primeiro lugar a nossa responsabilidade com Deus, a nossa prioridade com os cultos? Talvez você conseguiria vir no culto de quarta-feira. Eu sei que é dia de semana, todo mundo trabalha. Mas talvez com pequeno esforço e organização, você conseguiria vir no culto de quarta-feira. Por que é que não vem? Por que é que as coisas de Deus ficam em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar? Por que é que as coisas de Deus ficam numa posição que se der, eu vou? Por causa exatamente do tema da mensagem de hoje. Por causa da voz que nós ouvimos. Por causa da voz que nós escutamos. E aí, há uma pergunta de Deus para nós. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem escutado? Qual voz você tem dado os seus ouvidos? É interessante, em João capítulo 10, o texto bíblico nos mostra o pastor e as suas ovelhas, e mostra a vida do campo. E no versículo de número 27, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Eu já estive em lugares onde tem criação de ovelhas, mas muitas ovelhas. É a coisa mais linda você vê 500, 300 ovelhas, um rebanho grande de ovelhas sendo cuidado pelo pastor. E muitas vezes os pastores, isso é muito curioso, eles vão e levam as ovelhas para tomar água limpa. E quando chegam lá, uma ou outra ovelha acaba se misturando no rebanho do vizinho. E o pastor deixa elas tomarem a sua água, e a hora de se retirarem da beira do córrego, ele apenas grita: vamos! E quando ele diz assim, lá no meio do rebanho do vizinho, tem ovelha que pula e volta para o rebanho dele, e ele vai na frente e
todas elas vão vindo atrás, seguindo. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então seguir a Jesus é conhecer a sua voz. Seguir a Jesus é não ficar para trás. Seguir a Jesus é estar no meio do rebanho. Pode dar um glória, aleluia. Por isso que nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. A voz do bom pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço e eu conheço-as e elas me seguem. Jesus deixa claro que o segredo da vida cristã está em ouvir a voz dele. Quem ouve o bom pastor, irmãos, tem proteção. Quem ouve o bom pastor tem direção. Quem ouve o bom pastor não fica perdido. O mundo está perdido, mas quem ouve o bom pastor Jesus tem direção para a sua vida. O mundo está um perigo, mas quem ouve o bom pastor é protegido, aleluia. Há uma proteção sobre a sua vida, há uma guarda de Deus sobre a sua vida, há o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, aleluia. Quem ouve o bom pastor, ele tem segurança. Essa segurança vem quando nós ouvimos a voz dele. Quantas vezes você já entrou por essas portas abatido, entristecido, humilhado, numa prova, numa luta, talvez pensando em desistir, talvez pensando em jogar tudo para cima, talvez pensando em jogar a toalha, desistir de tudo. Mas de repente você ouve a voz do bom pastor. E a voz dele vem e te levanta, e te coloca de pé, e te faz prosseguir, porque ela te dá segurança. Confia em mim, eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de ti. A melhor estabilidade que uma pessoa pode encontrar não é dinheiro numa aplicação, não é posses materiais, mas é estar seguro em Deus. Porque as coisas dessa terra desmoronam, se destroem, se acabam, enferrujam. Mas quando nós ouvimos a voz dele, nós ficamos em segurança. Posso ouvir um glória a Deus? Porque como filhos, nós precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor no meio do barulho do mundo. O mundo vai querer tirar, roubar a voz de Deus. O mundo rouba a voz de Deus através da notícia ruim, dos filmes diabólicos, dos desenhos diabólicos, das novelas. Eu conheci um pastor, ele falava assim, se esse negócio de novela fosse bom, não chamava nó junto com vela. Ele falava nó junto com vela, você já sabe o que é. Né? Eu não vou nem falar. Então, se o negócio fosse bom, não chamava novela. Ia ter outro nome. Então, quantas coisas que roubam a voz de Deus sobre nós. A voz de um amigo, de uma amiga, a voz de um parente, a voz de alguém próximo a você. Talvez uma postagem na internet, o diabo vai lá e lança como uma semente dentro do teu coração e rouba a voz de Deus da tua alma, porque você começa a ouvir aquilo que foi exposto aos seus olhos e à sua voz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, o perigo que nós precisamos tomar com as vozes estranhas. Em João capítulo 10, o versículo 8, ele diz: e não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Veja você, irmão, que as ovelhas não vão seguir uma voz estranha. Levanta as duas mãos. Eu quero profetizar que você vai ser crente, mas tão crente, peraí, tão crente
crente que a voz estranha não vai atingir o teu coração, nem a tua família, nem a tua casa, nem os teus sentimentos, porque você não dará ouvido às vozes estranhas do maligno contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família. Então receba no nome de Jesus, receba uma unção nos teus ouvidos, porque no meio disso tudo, irmãos, vem muitas vozes. A voz da tentação, como a serpente no jardim do Éden em Gênesis 3, que a voz, Eva ouve a voz da serpente, ouve a voz do diabo, a voz da dúvida, do medo. Quantas pessoas que ficam em cima do muro, aquela voz da dúvida, aquela voz do medo, uma insegurança. O que mais o mundo tem hoje em dia, uma doença chamada depressão. Gente que fica trancada, gente que desiste da vida, gente que abandona tudo, gente que recusa oportunidades, gente que foge da realidade da vida, da estrutura, daquilo que Deus está lhe oferecendo. Por quê, pastor? Porque tem medo, a insegurança. Essa noite Deus está aqui para dizer: não ouça mais o medo, não ouça mais a insegurança, não ouça mais a voz da tentação, porque o diabo está aí para fazer você adulterar, para fazer você prostituir, para fazer você ir para o vício das drogas, para fazer você ir para os vícios e destruir a tua família, para fazer você trair a esposa, o marido. A voz do pecado que grita todos os dias, querendo te destruir. Há poder no sangue de Jesus essa noite. Há poder no sangue de Jesus essa noite sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Mas a voz de pessoas, quantas amizades que você tem que não servem a Deus, que nem, às vezes nem creem em Deus. Quantas pessoas que você alimenta uma amizade de gente que tem a boca suja, de gente que conta piada pornográfica. Quantas pessoas que entram no caminho mau sendo induzidas pelos amigos, pela roda que vive. É muito difícil alguém não ser afetado pelo meio que ele vive. Quando ele convive naquele meio, daqui a pouco, uma coisa ou outra, ele está absorvendo daquele meio lá. Seja o palavreado, seja o trato, seja o jeito, seja a mesma natureza de piada, seja a mesma pornografia, a mesma coisa. Irmãos, é algo terrível. Como o diabo vem e engana, como o diabo vem e destrói. Não ouça a voz do pecado, não ouça a voz de pessoas que tentam te afastar da presença do Senhor, mas ouça a voz de Deus, que em vez de jogar para longe, te atrai para perto. Aleluia! Essa é a voz de Deus que sempre vai te atrair para perto. Aleluia! A voz de Deus é a voz que nos dá direção. A voz que nos dá direção. A gente sabe para onde está indo. Por isso, irmãos, muitas quedas espirituais começam quando nós damos ouvido à voz errada. Quando nós damos ouvido à voz errada. Pastor, como é que faz então? Faz igual José. Foge, corre, vai embora. Não frequenta aquele lugar. Não vai mais naquele lugar. Não fale mais com aquelas pessoas. Não responde mais aquele WhatsApp. Não contacte mais aquele assunto. Foge, José. Não ouça a voz do inimigo. Porque o desejo dele é te destruir, é acabar com você. No meio disso tudo, nós precisamos conhecer a voz. Precisamos conhecer então a voz que nos dá direção. A voz de Deus é aquela que nos dá direção. Isaías capítulo 30, o versículo de número 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho,
andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Posso ouvir um glória? Então por que tem gente que se desvia? Então por que tem gente que abandona o chamado? Então por que é que tem gente? Porque não está ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus está dizendo: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu falo em tom de brincadeira aqui, e é de brincadeira mesmo, porque eu respeito muito, a Deus é amor. Mas eu costumo falar assim: cadê fulano? Não veio? Foi aonde? Foi para Deus é amor? Por que será que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus que diz: não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Não troque um culto por um cinema. Não troque o culto, uma adoração a Deus, por uma ida ao shopping. Você pode ir outro dia, você pode ir outra hora. Deus não pode ficar em segundo lugar. Não leve Deus como brincadeira. Não leve as coisas de Deus como se sempre fosse estar aqui. Cada culto é um culto, e o melhor culto é o próximo. Cada culto é de um jeito, cada culto é uma palavra, cada culto é uma pregação, cada culto é um louvor. Cá para nós, não deixa, quem não é para ouvir, não deixa ouvir. Vocês já viram essa turma cantar desse jeito aí? De onde é que veio esse povo hoje? Conta não fala, ninguém falou nada. Não sei. E um rebaixou e subiu, o outro desceu, o outro apoiou. Falei: nosso Deus, o que está acontecendo? Porque cada culto é um culto, cada culto é um louvor, cada culto é uma palavra, cada culto Deus nos toca de um jeito, cada culto Deus te enche de uma forma, cada culto Deus tem um milagre preparado para você. Então não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas ouça a voz que te dá a direção, a voz do pastor, aleluia, a voz do pastor. Porque quando nós estamos confusos, essa voz traz clareza. Deus não vai te deixar confundido. Deus não vai te deixar confundido. Ele vai trazer clareza, luz no meio das trevas. Quando nós estamos em dúvida, Ele vai nos trazer paz. Por isso que nós precisamos orar a Deus pedindo discernimento. Discernimento da voz que estamos ouvindo. A voz que bate no nosso coração, dos pensamentos que brotam assim do nada. Às vezes não é ninguém que falou, é o próprio diabo. E aquilo brota, e aquilo, se você dá lugar, aquilo germina, cresce, vira árvore. Você alimenta às vezes um monstro que você cria dentro de você, com palavras que não é de Deus. Então ore para Deus, peça discernimento, diga: Deus, me dá discernimento. Não deixe eu ser confundido com vozes estranhas, mesmo que essa voz seja minha, dentro de mim, dentro de mim. Por isso, irmãos, que essa voz de Deus, quando a gente escuta ela requer resposta. A voz de Deus requer resposta. Deus não vai ficar falando com você, falando. Não é um monólogo, é um diálogo. Deus nunca é aquele que impõe. Deus fala e Deus espera o seu retorno. Você ora e daí você se cala e espera Deus te dar o retorno. Deus sempre espera de cada um de nós um retorno. E esse retorno vai vir através das nossas atitudes, vai vir através de muitas maneiras. No Salmo 95, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Salmo 95. Versículos 7 e 8. Pois Ele é o nosso Deus e somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação e como no dia da tentação no deserto.
se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. O dia que a gente ouve a voz de Deus, eu costumo brincar que eu tinha tanta sede de Deus, tanta sede, eu, um adolescente, um jovem, tanta sede de Deus. Aí eu via gente lá para frente e cair para o chão. Eu falava, Deus, se eu não sei o que derruba esse povo aí na hora que eles oram, mas se nada me derrubar, eu mesmo caio. Eu olhava para um lado, gente caiu, olhava para o outro, gente caiu. Eu estou dizendo, Deus, eu caio na tua presença. E pronto, e o trem funcionava. Que a hora que eu ficava caído lá no chão, eu era cheio do Espírito Santo. Isso é sede de Deus, irmãos. Tem gente que é o contrário. Se Deus não tocar, se um anjo não me tirar do chão, se eu não sentir um arrepio, se eu não sei o que, se eu não sentir um vento, que negócio é esse? Se jogue na presença de Deus. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. A gente precisa aprender a ter um coração mole, derretido diante de Deus. Quantos congressos que eu já preguei, de pegar o microfone no momento da palavra e só dizer assim, Jesus está aqui. Meu irmão, uma das primeiras vezes que eu preguei num grande ginásio, assim, uma multidão, o pregador perdeu o avião, um pregador famoso, perdeu o avião, e eu sentado lá, sem conhecer ninguém, dentro de um ginásio. O pregador não vai vir. Aí falou que aquele ali, ele é um missionário, é ele. Falou, ixi, meu pai da glória. Aí vieram, o pregador não vai vir, você prega num lugar. Eu falei, meu Deus, nunca preguei para tanta gente assim. Era, não sei, 8, 10 mil pessoas, muita gente. Eu falei, como é que eu vou pregar para esse tanto de gente? Aí eu fechei os olhos e comecei a orar. E eu dizia assim, Deus, o que eu prego? Deus, o que eu prego? E dentro de mim só vinha a voz do Espírito Santo falando assim, diga que eu estou aqui. Eu falei, mas Deus, como é que eu nunca vi ninguém pregar? Deus está aqui? Como é que eu vou pregar uma pregação? Deus está aqui. Eu não tenho tempo de escrever um versículo, anotar nada, orar, buscar. Deus está aqui. Eu falei, meu Deus do céu. E não nascia nada, irmão. Nem o Salmo 23 ajudava. Nada. Só estava dentro de mim aquilo. Deus está aqui. Deus está aqui. Aí passaram o microfone, aquela multidão, fervilhando ali. E eu falei, nossa Deus, caí de paraquedas, não sei quem eu sou, nem de onde eu vim, nem para onde eu vou, o que eu falo, e dentro de mim gritava, Deus está aqui. Era um ginásio muito grande. E eu comecei assim, com o microfone virado para cá. Deus está aqui. Caiu metade do povo para o chão. Eu falei, meu Deus, Deus está aqui mesmo. Aí virei para o outro lado, Deus está aqui. Caiu mais do que a metade. Falei, está aumentando. Deus está mais aqui do que estava aqui. Fui para trás. Deus está aqui. Deus está... Irmão, quando eu terminei o ginásio, já tinha ido a hora de um sermão. Isso já tinha endemoniado, gritando na frente, aceitando Jesus, sendo liberto, vomitando, obra de macumbaria, gente sendo curada, o povo gritando dentro daquele ginásio. Mesmo que eu quisesse pregar um sermão, ninguém ia ouvir minha voz, porque Deus estava naquele lugar, porque a voz dele, aleluia, quando vem, estremece os montes, quebra os corações e muda as histórias, aleluia. Pastor, então por que o Senhor não é mais usado como foi nesse dia? Porque talvez o coração de quem me ouve não é o mesmo coração quebrantado e derretido de quem estava lá dentro daquele ginásio. Por isso que ouvir a voz de Deus, irmãos, ouvir a voz de Deus requer resposta. Responda. Eu fico sentado aí, eu escuto pregar quem for, quem quer que for, quem vier aqui para pregar, eu vou receber. Pastor, quantos anos o senhor tem de ministério? Pastor, quantos lugares o senhor pregou? Pastor, onde é que o senhor foi? E o que isso importa, irmão? Eu vim adorar e ouvir a voz dele.
E quem estiver pregando vai estar sendo usado por Deus. E eu aí no banco vou estar como? Pegando fogo, fervilhando, gritando: manda Deus, manda Deus, manda Deus. Eu já visitei muitas igrejas nos Estados Unidos, mas cá para nós, eu gosto mesmo é da Black. Eu gosto mesmo é das igrejas dos pretos. Meu irmão, sem sentir vergonha. Um louvor igual teve esse aqui? Irmão, você não faz ideia não, irmão. Aqueles homens com os ternos cor de laranja, vermelho, cor de rosa. As mulheres com chapéu maior do que... desse tamanho. O povo sai no meio dos corredores, num pulo, numa dança, numa gritaria, numa confusão santa. Um cai de joelho, o outro sai dançando, o outro sai marchando. Parece que para eles, se não tiver isso no culto, não foi culto. Aí eu falei, o que é que está cantando lá? Que eu vi que era uma repetição. Diz, que hino é esse daí? Não tem não. É só está falando, Jesus é grande. Eu falei, você está falando Jesus é grande? Eu lembrei do Deus está aqui. E o povo pegando fogo assim. Irmão, às vezes é um malabarismo. Um malabarismo. Para ver alguém queimar, pegar fogo, alguém se entregar, alguém derreter diante de Deus. Às vezes eu vejo no louvor, meu Deus, eu fico vendo os instrumental. Que prova, irmão. Porque eu falo, meu Deus, o músico ainda consegue fazer força. Vai, e não sei o que. Mas o instrumental que fica no bom, e só orando, Deus, faz esse bom pegar lá, faz esse bom libertar. Aí vai, já fica. E fala, Jesus, liberta aquele endemoniado. É uma luta, não é, irmão, para quem toca. Fala a verdade, porque o que canta se mexe, anda. Vai lá, seu atribulado, acorda, igreja, faz alguma coisa, está com o microfone. E que os coitados, o Marcão atrás desses negocinhos. Ele é daquele tamanho, o tecladinho desse tamanho. Irmão, eu creio que Deus vai dar um piano de cauda. Quem crê? Para esconder esse homem, fica um tecladinho de criança, um homem daquele tamanho. Eu falo, que luta, meu Deus, que prova, e tudo amarrado nesses cabos, nesses fios. E a gente tem que estar como, irmão? Eu fui naquela igreja, o povo virando de ponta cabeça, as cadeiras saiu tudo do lugar, e aqueles negros pegando fogo, pulando, marchando, de vez em quando passavam correndo. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que hino é esse? Não, só está falando que Jesus é grande. Jesus é grande, Jesus é grande, e Jesus é grande, e Jesus é grande. E a igreja pegando fogo. E tem hora que é um malabarismo, irmão. Cada hino lindo, e a gente está assim. Porque a gente não consegue ouvir a voz. Porque muitas vezes Deus está falando, está tocando, está mandando um recado, está falando conosco, mas a gente não queima, a gente não ferve, a gente vai virando um religioso que vem ao domingo cumprir, picar cartão, cumprir uma obrigação. Ei, escuta a voz de Deus essa noite, pega fogo, incendeia a tua alma, ouvindo a voz do Todo-Poderoso, aleluia. Porque Deus quer uma resposta. A resposta de Deus não é para amanhã, é para hoje. A resposta de Deus não é para amanhã, é para hoje. Nós não podemos endurecer o nosso coração diante do que o Espírito está falando conosco. A gente tem que ser quebrantado, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Nunca mais você pode falar assim, a pregação não foi boa, foi você que não queimou. A palavra de Deus é boa. O louvor não foi bom. Não é o louvor que não foi bom, foi você que não se entregou a uma adoração mais profunda a Ele, que não conseguiu atingir um patamar de ouvir a sua voz. De ouvir a sua voz. Porque não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta ouvir, tem que queimar. Não basta ouvir, tem que reagir. Em último lugar,
A voz do nosso bom pastor é uma voz de bênção. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Eu amo este versículo. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Próximo. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? 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 Quando ouvires a voz do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando você ouve a voz de Deus, não tem nem como fugir. Ela corre atrás de você e te alcança. Aleluia, eu vim profetizar que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar o teu recurso, que Deus vai mudar o rumo das coisas, porque as bênçãos do Senhor te alcançarão. Aleluia. A obediência atrai a bênção de Deus. Quando você ouve a sua voz e obedece, Ele logo vem e te abençoa. Ele logo vem e responde. Quem dá ouvidos a Deus experimenta vitória, provisão e livramento. Quem dá ouvidos a Deus experimenta vitória, provisão e livramento. Aleluia. Por isso que a sua colheita depende da voz que você está ouvindo. Se a voz que você está ouvindo é má, perversa, diabólica, mundana, ímpia, pois é isso que você vai colher. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, você vai colher bênçãos sem medidas. Você vai colher bênçãos sem medidas. Porque ouvir a voz de Deus atrai essas bênçãos. A voz que você ouve, ela determina o futuro que você vai viver. Lemos essa noite o texto que disse: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Seja mais quebrantado, seja mais crente, seja mais dedicado. Nós já passamos do meio do ano. Agora lembra de você no começo desse ano. Você está lendo mais a Bíblia hoje do que você lia em janeiro? Você está orando mais hoje do que você orava no começo do ano? Você está jejuando mais hoje do que jejuava no começo do ano? Você está vindo mais à igreja, aos cultos hoje, do que você vinha no começo do ano? As ovelhas estão lá, às vezes até misturadas com outro rebanho, mas quando o pastor fala, elas ouvem a sua voz e o seguem. Não seja enganado por nenhuma outra voz, mas que a voz do bom pastor Jesus seja ouvida no coração de cada um. Apocalipse 3:20, eu termino agora. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o quê? E abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Hoje Jesus está na porta de cada coração aqui batendo.
E qual é a expectativa de Deus? Qual é o desejo do Espírito Santo? Ouça a minha voz, ouça a minha voz, ouça a minha voz. Porque se você ouvir, você vai abrir a porta. Você vai abrir a porta do seu coração, vai deixar eu entrar. E aí eu vou cear com você e você vai cear comigo. Porque esse é o grande desejo de Deus. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Só quem está sedento pela presença dEle, só quem nessa noite ouviu a voz dEle, levante as duas mãos aos céus agora e diga para Ele o quanto você é apaixonado por Ele, o quanto você o ama. Eu vou deixar você levantar a tua voz e ir no glória. Vai no glória, vai no glória, vai no glória, vai no glória. Só quem ama Ele, só quem quer receber mais, abre a tua boca e dá uma maior glória a Deus. Aquele que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas, adore a Deus, glorifique a Ele, exalte a Ele, aleluia, aleluia, aleluia. A glória dele está aqui essa noite, Ele está aqui te renovando, Ele está aqui falando nos teus ouvidos, Ele está aqui falando no teu coração. E se ouvirdes a minha voz, todas estas bênçãos te seguirão, todas essas bênçãos te acompanharão, diz o Senhor. Oh, aleluia. Levante a tua mão, abra a tua boca, dê o maior glória a Deus. Ah, você não veio aqui em vão essa noite, mas é o Senhor que te trouxe para tirar você do meio da confusão das vozes. Quantas vozes que te confundem, quantas opiniões que te destroem, mas Ele é a voz. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ouviu esta voz de Deus e está no seu banco dizendo: pastor, ora por mim. Ora por mim. Deus sabe qual é o motivo, qual é a sua necessidade. Mas se você chegou aqui essa noite precisando tanto de uma oração, de alguém que coloque as mãos sobre a tua cabeça e te abençoe, levante a mão aonde você estiver e eu vou orar por você.